Aprenda a desenhar cabeças sem complicar tanto a sua vida. O método Loomis consiste em desenhar um círculo e cortar nas laterais, que a cabeça humana é achatada, o crânio humano é um pouco achatado. Você divide ele no meio de novo, define se vai olhar para cima, para baixo, enfim. Depois vai lá, desenha um queixinho bonitinho. Esse daí é o método Loomis. É um círculo, outro círculo, divide tudo no meio. Não tem segredo nisso. O problema dele é para quem não sabe, não conhece nada de desenho ou tá começando, às vezes fica um pouco difícil se orientar com base nele. Bom, nesse eu sei que minha face tá olhando para cima, mais ou menos, e a lateral tá por ali. E aí eu divido, vou dividindo e jogo o nariz. Mas com um quadrado, com um cubo, um retângulo, você faz isso muito mais fácil. O segredo aqui é simplificar mais ainda a forma. Você pode usar a mesma base que você usou no Loomis para definir as faces desse retângulo de frente. Uma cabeça um pouco achatada nas laterais, então você vai ter meio que um retângulo e não é um cubo perfeito. Divida em 3 partes, vai ter a altura do nariz, a altura da sobrancelha, tudo certinho, sem erro. A vantagem desse método é você poder rotacionar ele mais fácil, saber certinho para qual lado vai estar virado cada face. A lado da orelha é para cá, o lado do nariz, do rosto, do zóio, da boca, do bigode é pra lá. Não tem erro. A vantagem dele é que é muito mais fácil você achar o centro dele do que seria um círculo. Passa um X nele de vértice a vértice e você tem o meio. O meio do X é o meio do retângulo. Aqui eu vou duplicar esse quadrado aqui, retângulo, para começar a construir um rosto nele, um crânio. Mano, você pode fazer um... Ele ainda não se parece nada, então você pode cortar um pouquinho ele para ele parecer um pouquinho mais com um crânio e te dar um pouco mais de ideia de como seria. Esses 2 riscos eu deixo como base do queixo, que aí por aí eu já sei para onde eu vou ir. Se você dividir ele em 3 partes, você vai ter mais ou menos a base do rosto humano. Lembrando que ela varia de pessoa para pessoa, então não é milimetricamente calculado, não é uma matemática exata, é aproximado. Às vezes a pessoa tem uma testa mais larga, às vezes tem uma testa menor, às vezes tem uma boca mais alta, às vezes mais baixa, às vezes tem um queixo mais protuberante, às vezes menor. Então todas essas proporções têm e devem ser distorcidas para você não ter sempre o mesmo desenho da mesma cara toda vez que for desenhar. Aqui você vai desenhando mais ou menos um crânio humano. É importante saber onde ficam alguns ossos, como a mandíbula, a ponta do queixo, as maçãs do rosto e as... Como é que é o nome? A fonte aqui, a fonte da beira da testa. Nariz, olho, altura da boca, isso não importa, mas a maçã do rosto é importante, o queixo é importante também. Isso daí é o básico do básico do básico para você fazer o básico para você desenhar um pouquinho, para saber, mesmo que seu personagem seja estilizado, você tem que saber para que direção que ele tá olhando, para não ficar aquele rosto chapado de lado, a cabeça para um lado, olho, nariz, orelha pulou pro outro. A vantagem de você usar um retângulo, você simplificar em vez de um círculo, é que você vai rotacionar ele muito mais fácil. Aqui, ó, eu passo ele, divido ele, e eu sei que o zóio vai estar para aquele lado, o outro zóio pro outro, o nariz ali pro meio, que eu dividi ele no meio. A boca vai estar pro canto, e daí eu puxo mais ou menos seguindo as linhas ali, e eu sei onde que tá as orelhas. Então simplifica demais para quem não sabe, para quem é bobado igual eu também. Quando você for desenhar uma orelha, tenha em mente que a base da orelha, a parte de cima, onde ela liga com a carne, com a pele, é mais ou menos na altura do olho, do meio do olho. E o lóbulo bem mais ou menos na altura do lábio. Não é regra, muda de pessoa para pessoa. Mas se você colocar nessa região mais ou menos, vai dar certo. Vai funcionar. Agora, a vantagem para desenhar em cubo, você consegue orientar mais fácil o objeto. E é muito mais fácil
fazer uma pessoa olhando pra cima, que é horroroso de fazer, é difícil de fazer. Eu acho que muita gente tem dificuldade nisso. Você tem dificuldade nisso também? Eu sei que você tem. E não importa o quão experiente que você é, você deve ter dificuldade nisso. É difícil acertar as pessoas olhando pra cima. Ali o meu com esquizofrênico pra caramba. Mas dá pra fazer mais ou menos, saber onde que tá cada pedaço. E é basicamente isso. Eu agradeço se você assistiu até o final. Se serviu de alguma coisa, essa dica é uma dica rápida. Você considera aí deixar um like aí, se inscrever e tudo mais. Deus que abençoe esse estudo e até a próxima.